Boa noite, torcida beneditina. Está começando o quarto episódio do podcast Papo Sambentista. Hoje, uma noite de cabeça inchada, dia de derrota. Estou mais uma vez, é claro, com o Eury Zanon. Cara, e aí, como é que você está com a derrota de hoje? Hoje foi feio. Hoje vai ser até difícil dormir, né? Não só pelo placar, claro que ninguém gosta de tomar 3 gols em casa, mas muito mais pela atuação do time, né? Que, pelo menos para mim, apagou todas as boas impressões que a gente conseguiu ter dos 2 primeiros jogos. Cara, exatamente. Eu acho que esse foi o maior prejuízo da noite de hoje. As impressões que a gente tinha, a relação do time com a torcida que a gente estava reconstruindo, né? Apagando, né, aquela mancha que ficou em 2019, recomeçando, virando a página. E hoje foi um dia que a gente meio que jogou tudo isso por água abaixo. A gente voltou para 2019. Acho que a gente já tinha perdido na temporada para São Bernardo, mas não se comparou em atuação, em tudo, né? Foi uma derrota muito mais comum, que o time jogou bem e tal. Hoje a gente teve problema de atuação, além do problema de um resultado gravíssimo, uma derrota em casa. A gente vai repercutir esse resultado, essa partida, né, cara? Começando a falar sobre o jogo, cara, primeira coisa que eu notei no time de diferente no jogo de hoje foi o time estava com as linhas um pouco mais baixas. A gente estava esperando a mesma postura que o time teve no jogo contra a Portuguesa, né? A gente estava esperando aquele time propondo o jogo, dentro de casa tem que ser desse jeito, né? Mas na partida de hoje, uma postura mais reativa, um time com as linhas mais atrás. Eu não sei se o Léo Condé acreditou que o Sertãozinho tinha um time melhor e além de mais bem preparado fisicamente, e por isso resolveu ter essa postura um pouco mais reativa. Logo nos primeiros minutos a gente percebeu isso daí. Além, né, de a gente ter percebido a mudança aí, algumas mudanças na escalação, a saída do Thiago Primão do time titular e a entrada do Wellington Bruno, né, que era um jogador que a gente questionava se já estava pronto, se já estava bem fisicamente para poder estar jogando os 90 minutos. Ele pelo menos tentou fazer isso hoje, né? E cara, eu queria que você comentasse um pouco sobre a parte tática aí, essas linhas mais baixas do time do São Bento no jogo de hoje, a postura mais reativa e a escalação do Condé aí para esse jogo de hoje. Então, cara, exatamente. Acho que essa também foi a impressão, foi minha também, não sei, acho que dos demais torcedores também. Foi um baque, né? Porque depois do jogo contra a Portuguesa, que a gente viu que, pelo menos pensava que o time tinha um potencial, a gente viu que o time conseguia propor o jogo, conseguia abafar o adversário jogando em casa. Não era um time ruim, até então, pelo que a gente tinha visto. E nós esperávamos uma postura semelhante da equipe, né? Nós esperávamos uma equipe se impondo, uma equipe que joga em casa, uma equipe vindo da Série B, vindo da Série A1, com um time com bons nomes com qualidade técnica. A gente esperava que repetisse a atuação contra a Portuguesa. Mas logo no início, né, a gente até comentou na arquibancada, que as linhas estavam mais baixas, o time estava um pouco mais recuado e jogando mais um erro do Sertãozinho. O que a princípio funcionou. Outra coisa que foi estranha, mas o Condé na coletiva depois do jogo explicou, né, a questão do Primão. Ele foi substituído para a entrada do Wellington Bruno, que aparentemente não está na sua melhor condição física, não fez uma boa partida. E aí não sei se não tinha nenhuma outra opção melhor para o Condé tentar começar a partida. Cara, isso que você falou sobre a qualidade técnica, as impressões da qualidade técnica do time, é uma coisa que no começo de temporada a gente sempre fica muito confuso. A gente conversava hoje na arquibancada. Nos anos anteriores a gente já teve surpresas, né? A gente esperava algo do time, a temporada começa, a gente ainda tem uma impressão do time e de repente essa impressão vai se mudando conforme as rodadas passam. Você começa a analisar não só o desempenho do time, né, nas rodadas que se passam, como a gente começa a analisar também os adversários, por exemplo, que o time venceu, empatou, né, se aquele resultado significou algo ou não, né? Porque muitas vezes um time entra no campeonato com um nome, com uma camisa pesada, e você espera que esse time venha a ser favorito, e ele se mostra um concorrente de rebaixamento, né? E
Aconteceu isso no Paulistão do ano passado, a gente teve um jogo em Ribeirão Preto, um empate lá em 1-1, que quase toda a imprensa, tanto de Sorocaba quanto de Ribeirão, cravou que seriam dois times ótimos, excelentes, e por isso foi um jogo tão disputado, e na verdade estava nivelado por baixo aquela partida. Dois times brigaram para não cair, foi uma briga muito feia, ninguém ganhava, e enfim, a gente venceu a Portuguesa, e essa foi a única amostra que a gente tinha desse São Bento, né? Pra gente que não foi para São Bernardo, para quem não foi para São Bernardo do Campo, a gente tinha comentários e alguns minutos que a gente conseguiu ver daquele São Bento contra São Bernardo, em ritmo de pré-temporada, e a gente viu o São Bento contra a Portuguesa, e aí sim, bem, né? Um jogo onde o São Bento controlou totalmente, esteve sempre mais próximo do gol que a Portuguesa, e conseguiu vencer, teve várias chances de fazer outros gols. Enfim, foi uma ótima impressão, que a torcida inteira abraçou essa impressão, achou que a gente teria um bom time para essa Série A2 de Campeonato Paulista, como você falou, até pelos nomes, o nome do treinador também, né? E aí, hoje, eu acho que é um dia para se questionar um pouco tudo isso. Primeiro pela partida terrível que a gente fez hoje, eu classifico assim, uma partida terrível. Não só o placar, viu, gente? A atuação do São Bento, o São Bento foi muito abaixo. Teve uma atuação péssima, por mais que tivesse empatado, de repente virado esse jogo aí em 2 lances, né? Qualquer, aí a gente ainda teria muita coisa para criticar desse São Bento, porque foi muito mal durante toda a partida. Já a gente vai apontar cada crítica, cada defeito do que a gente acredita aqui, né, do São Bento na partida de hoje. Mas então a gente foi muito mal e com isso, cara, a gente começa a questionar um pouco a qualidade do time, né, porque a Portuguesa também perdeu na rodada do time do Taubaté, perdeu por 1-0 dentro do Canindé. E aí a gente começa a pensar se a Portuguesa também não era um time muito fraco, e aí será que o São Bento, né, que fez um jogo até de igual para igual com a Portuguesa, venceu, mereceu vencer, mas fez um jogo de igual para igual com a Portuguesa, será que esse jogo também não estava nivelado por baixo? Enfim, cara, o que você tem para falar aí do jogo em geral, os momentos? Você gostou de algum momento do São Bento no jogo de hoje? Então, acho que esse é o principal ponto, né? A questão da atuação, né? Para não falarem que a gente é corneta, desde o primeiro jogo a gente vem elogiando a equipe, né? Até na derrota contra o São Bernardo, enquanto bastante gente criticava pelo resultado, a gente viu que o time parecia ter algum potencial e elogiou, né? A gente até falou que o time merecia uma sorte melhor naquela partida. O problema em si não é o resultado. Claro que a gente quer um resultado legal, a gente torce pelo time ganhar sempre, mas a atuação foi o que desanimou, né? A atuação foi pífia, foi horrível. Não parecíamos o São Bento. Um time sem vontade, sem muita garra. Mas, para mim, a equipe, a derrota em si, tem 2 grandes nomes. Léo Condé e Lucas Macanhã. Para mim, não é legal ficar apontando nome de quem possa ter sido responsável. Claro que quando perde todo mundo. Mas 2 pontos cruciais nessa derrota, pelo menos para mim, foram o técnico Léo Condé e o goleiro Lucas Macanhã, né, que a gente vai acabar falando mais para frente. Pois é, cara, assim, eu também não concordo, não gosto muito de apontar vilões para a partida, até porque hoje, na minha opinião, o time foi inteiro muito mal. A gente vai fazer de novo aquela análise das atuações dos jogadores, mas eu concordo com você. Acho que o Léo Condé hoje foi uma partida para a gente questionar também, já começar a questionar o Léo Condé. Primeiro, ficou muito claro os erros, né? Essa postura mais reativa, né? Que, como eu falei, a gente não esperava dentro do Walter Ribeiro, São Bento entrando como favorito na competição. E você entra num campeonato como o bicho-papão da competição. Eu até falei com você na arquibancada, o São Bento entra nessa Série A2 como o Curitiba entrou na Série B, né? E você percebe isso até na postura dos adversários. Você percebe que eles estão fazendo cera com 4 minutos de primeiro tempo. O goleiro já está num lance qualquer aí tentando cair, pedir atendimento médico. Você percebe o adversário geralmente vindo aqui com as linhas baixas, querendo jogar no contra-ataque. Só que eu tenho a impressão que o Sertãozinho, cara, ele começou o jogo esperando o bicho-papão e de repente ele percebeu, cara, esse bicho-papão não é tudo isso, não. Ele começou a perceber que dava para jogar e começou a gostar do jogo e aí acabou marcando os gols aí e vencendo. Então, assim, a gente não se portou como o bicho-papão da competição, porque eu acho que talvez seja essa a impressão, né? Os caras
vem para cá, e aí de repente eles percebem o São Bento cozinhas atrás, esperando o Sertãozinho, e aí eles começam a falar, cara, mas isso aí não era o bicho papão, a gente não tá jogando fora de casa contra o favorito da Série A2, né? Então, enfim. E, cara, o Macanhã, né, um jogo catastrófico dele, falhou no segundo gol, principalmente do time de Sertãozinho, no terceiro também, né? Mas, cara, eu até gostei do São Bento no começo do jogo. Que fique claro, eu não acho que o São Bento jogou bem em nenhum momento. Não acho que o São Bento esteve melhor que o Sertãozinho em nenhum momento. Acho até que na hora do gol do Jamie, no começo do jogo, o Sertãozinho estava um pouco melhor. O São Bento estava jogando mais de igual para igual, estava uma partida mais controlada, mais estudada. E aí o São Bento acabou marcando o gol, porque tem jogadores de qualidade, por mais que tenha tido esse resultado horrível que teve hoje, a gente tem que continuar, né, tendo coerência nas nossas análises. É claro que os jogadores têm qualidade. O Wellington Bruno achou mais um lançamento para o Jamie, deixou o Jamie em boas condições. A gente sempre falou, né, os jogadores precisam aprender com os erros. Eu acho que o Diego Tavares teve 2 oportunidades, né, em lances parecidos, e ele errou 2 vezes da mesma maneira nos jogos contra o São Bernardo e contra a Portuguesa. Já o Wellington Bruno, o Jamie, que perdeu o gol contra a Portuguesa numa enfiada de bola do Thiago Primão, dessa vez recebeu um lance parecido e fez muito melhor, cortou o zagueiro, chapou no cantinho, no contrapé, fez aquela jogada de centroavante mesmo, e marcou o gol para o São Bento. Mas, na minha opinião, nesse momento a gente estava até fazendo uma partida ok, dentro do esperado, até pelo Sertãozinho ser um adversário muito forte. E aí, até esse momento estava ok para mim, estava normal. O São Bento estava fazendo um jogo de igual para igual com o Sertãozinho e fez o gol, aproveitou na qualidade técnica tanto do seu meia quanto do seu centroavante, né, de fazer aquela jogada e marcar o gol. Só que depois disso daí, eu acho que o lance que mudou toda a partida foi aquela cobrança de falta. Acho que foi o Rodrigo Celeste que cobrou para o time do Sertãozinho. A bola passou por toda a nossa defesa, e aí o lance até duvidoso de impedimento, né? O jogador do Sertãozinho completa no segundo pau, faz o gol. E esse lance, eu acho que por ter sido muito próximo do gol do Jamie, desestabilizou um pouco o time do São Bento, que achou que com o gol teria resolvido tudo, já estaria pronto. Assim como foi contra a Portuguesa, né? Demorou para sair o gol, fez o gol, pronto, cadenciou e ganhou. Só que estava muito cedo, a gente tomou o gol e tomou até um baque, né? Com esse gol de empate do Sertãozinho. E pior ainda foi que em menos de 5 minutos o Sertãozinho faz o segundo gol, daí numa jogada, num lance completamente atípico, né? O Lucas Macanhã adiantado, o Magrão domina uma bola de costa, parece que ele vai fazer um pivô, mas ele já gira chutando, tem uma felicidade no chute, não é nenhum chute indefensável, o Macanhã estava mal posicionado, mas aí acaba fazendo um gol, acaba fazendo a virada do Sertãozinho em menos de 5 minutos, aí sim é um balde de água fria para a torcida, para o time, e a partir desse momento o São Bento não consegue mais jogar. O final do primeiro tempo do São Bento é péssimo, nervoso, ansioso, e acaba não conseguindo criar muita coisa. O Sertãozinho também marcando muito bem, aquela superioridade física que a gente já tinha visto contra a Portuguesa acontece de novo. Enfim, e aí a gente vai para o intervalo pensando, será que o Condé vai preparar alguma coisa aí, né? Vai criar alguma alteração para mudar o time? E não, o Condé volta do mesmo jeito e o time também volta um pouco do mesmo jeito. Até me decepciona um pouco a postura. Mais uma vez, o time com as linhas baixas. Nem neste momento, perdendo a partida em casa, já no segundo tempo, o time não tenta ali, né, subir as linhas, se arriscar um pouco mais, porque precisa, né, para construir o resultado. E a gente vê um time passivo ali, né, talvez até em outro ritmo, Sertãozinho num ritmo mais acelerado, além da vantagem física, né? E o São Bento, para quem estava perdendo, muito passivo, criando pouco, nervoso, ansioso, errando, né, desentrosado, que a gente já sabe que o time está. E em nenhum momento consegue assustar o time do Sertãozinho durante aí os 45 minutos do segundo tempo, ou pouquíssimos momentos ali, mas a defesa, a zaga do Sertãozinho muito bem postada, inteira em todas as jogadas, né? E o Sertãozinho até com algumas chances do contra-ataque de matar o jogo, né? Boa chance que o time deles acaba não concluindo, né?
E por fim, a gente tem aquele lance, o fatídico lance, né, no escanteio para o São Bento. Restavam ainda 3 minutos de acréscimo, e aí o Macanhã resolve para a área. O Condé permite, tem que ser falado isso, né? E aí o time do Sertãozinho fica com o rebote da bola e acaba, acho que foi, quem fez o terceiro gol do Sertãozinho? O João Gabriel? João Gabriel. Isso. Ele sai em disparada desde do campo de defesa e marca o gol. O Marcos Martins ficou ali como último homem do São Bento, acaba não conseguindo impedir o gol. Mas daí a tragédia já estava feita, né? E, enfim, não tivemos nem a chance de tentar uma abafa aí nos acréscimos, mas isso acho que até é de menos perto da partida que o São Bento fez, cara. Enfim, é uma partida para esquecer, né, cara? Então, sobre o que você falou, para mim, o primeiro gol falha da zaga, né? Eu acho que você não pode deixar uma bola cruzar toda a grande área e o cara do outro lado da área pegar a bola e fazer o gol com o pé, nem de cabeça foi, a bola caiu no pé do cara. Não tem condição de ninguém afastar essa bola, ninguém tá em cima do cara. Então ali eu acho que o Macanhã não teve responsabilidade, né? Ali foi mais o problema da zaga, que é o que a gente falava, né? Desde o primeiro programa que a gente falou sobre o elenco, a parte defensiva do time parece ser o nosso maior problema. Então ficou um pouco mais... A gente, até contra a Portuguesa, né? Eu até comentei com você, acho que a gente comentou no ar também, a zaga tomando muita antecipação, perdendo na velocidade. A gente tem 2 zagueiros centrais muito pesados, muito lentos, e hoje também não passou nenhuma segurança à defesa. Na questão do segundo gol, claro que o Magrão teve muita felicidade em acertar um puta do chute, mas para mim foi mais falha do Macanhã do que mérito do Magrão, porque o Macanhã estava muito mal posicionado. A gente até entende a questão de ritmo, ele era um goleiro que não vinha atuando muito, mas eu acho que essa questão não entra na falta de ritmo dele, é a questão de posicionamento. E isso vai de goleiro para goleiro, isso faz parte da qualidade técnica do goleiro. O goleiro ele tem que saber se posicionar. E o Macanhã, ele, até antes do gol, ele sempre mostrou um goleiro muito adiantado. Ele é um goleiro que fica muito para frente. E o Magrão já tinha percebido isso, né? O Magrão, um baita do centroavante, a gente conhece bem, já passou por aqui. Então a gente percebeu e o Magrão também lá dentro do campo percebeu. E acertou um chute de rara felicidade com o nosso goleiro mal posicionado e acabou virando o jogo. Como você falou, o time ficou apático, continuou apático, né? Já não vinha tão bem. O Condé aparenta ser muito teimoso, ser um cara que insiste muito, ele continua fazendo as mesmas substituições. O Alan Vieira, a gente viu que não tem condição de ser o titular, pelo menos por enquanto. Ele está pesado, ele não aguenta mais subir, ele subia e não recompunha. Toda falta ele pedia a bola e isolava. Até teve um lance que ele bateu na barreira, voltou para ele, bateu na barreira de novo e gerou um contra-ataque para o Sertãozinho. Ele não conseguiu acompanhar o ataque do Sertãozinho, que acabou não dando em nada. E você não pode perder uma substituição, pelo menos ao meu ver, trocar um lateral por outro lateral, a não ser que seja imprescindível, a não ser que você precise fazer por questão de lesão ou pelo jogador não estar aguentando. Mas no caso do Alan Vieira já dava pra gente ver, né, que ele não estava em condição e que o Picuíra ia ter que ser utilizado. Então, para mim, erro do Condé é queimar essa substituição, né, queimar uma das substituições, insistindo novamente no Diego Tavares, que foi titular no primeiro jogo, não foi bem, entrou no segundo, repetiu os erros do primeiro jogo, também não foi bem, e ele insiste em tirar o Eric Luiz, que era o nosso melhor jogador, para colocar o Diego Tavares, mais uma vez. E a terceira substituição, né, tirando o Juan para colocar o Guarujá. Então, trocou ali 6 por meia dúzia, não mudou muita coisa. Quanto ao terceiro gol, outra falha para mim no Macanhã. O goleiro não sobe para a área, o goleiro defende, o goleiro não faz gol. Se ele fosse para fazer gol, ele seria atacante, que não é o caso. A não ser em casos extremos, né? Pô, você tá sendo eliminado no mata-mata, é o último lance do jogo, aí você sobe para ver se tenta alguma coisa. Mas é raríssimo um goleiro conseguir fazer o gol, né? Que eu me lembre, foi só um gol do Enal quando ele jogava na Série C pelo Cuiabá. Mas de resto, é muito raro você ver um goleiro conseguindo subir no desespero e fazer um gol. Erro também do Condé que autorizou. E no contra-ataque, a gente acaba sofrendo o terceiro gol, né? A derrota já estava sendo encaminhada mesmo, dificilmente mudaria. Mas acho que o principal problema desse terceiro gol que a gente sofreu era o tempo, né? A gente não estava no último lance do jogo, a gente não estava
não tinha mais, não tem nada mais o que fazer. Faltava ainda 1 minuto e meio, 2 minutos, dava tempo de um outro ataque. Então eu acho que esses foram os pontos cruciais. Né? Ninguém do time jogou bem, mas eu acho que esses foram os principais pontos que, somada à atuação ruim da equipe, decretou essa derrota. Cara, aproveitando esse gancho aí sobre as alterações, então, a alteração do Picuíra no Alan Vieira, a gente fica mais bravo do Alan Vieira ter começado o jogo de novo, né? Que de novo foi mal. Eu acho que o Alan Vieira é disparado o jogador que nessas 3 partidas a gente tem mais coisas ruins para falar, né? Porque até hoje não conseguiu em nenhum momento ter algum momento bom vestindo a camisa de São Bento. Jogador, como você falou, pesado, cansa fácil, tem esse negócio das faltas aí, que tá sempre cobrando mal. E a gente tem bons meias no time, né? Tem o Thiago Primão, que é famoso pelo chute de fora da área, tem o Wellington Bruno também, e toda vez o Alan Vieira pega a bola e chuta mal, chuta forte para fora, na barreira, né? Como você falou, esse lance aí do contra-ataque aí irritou bastante. Enfim, eu acho que o Alan Vieira precisava ser substituído, porque estava cansado, mas por que o Alan Vieira começou o jogo? Esse que é o grande problema, né? A alteração do Diego Tavares no Eric Luiz foi a pior, né? A que mais irritou. O Eric Luiz estava bem no jogo, era um dos poucos jogadores que estava ali incomodando a defesa do Sertãozinho, né? E aí ele troca para colocar o Diego Tavares, que não foi bem nos 2 primeiros jogos, né? Então acho que ninguém conseguiu entender essa alteração. O Eric Luiz pareceu sair meio chateado por ter sido substituído, não entendeu também. Então, assim, essa alteração acho que foi a pior. E a do Guarujá no Juan foi a mais compreensível, até entendo, concordo. O Juan fez a pior partida, tá cedo, né? São 3 partidas apenas. Mas ele não foi bem, foi bem diferente, né, da partida contra a Portuguesa, que ele foi muito bem. Dessa vez ele estava mal, a bola estava queimando no pé, estava um pouco desconcentrado. E aí ele tenta o Guarujá, menino da base, a torcida pediu, né, tem isso também. Acredito que, né, para dar uma moral para a torcida, aí ele tenta o Guarujá, tentativa até que válida, mas assim, já tarde, não resolveu muita coisa. E aí acabou, né, fechando com chave de ouro a atuação ruim do Condé, né? No jogo de hoje, as alterações aí, 2 alterações bem ruins, né? E não conseguindo mudar nada no jogo, em nenhum momento São Bento conseguiu sair daquela apatidão, conseguiu pressionar o Sertãozinho e de fato incomodar, né? Então é muito triste pra gente estar vendo um jogo dentro de casa do São Bento, um jogo onde a gente esperava que o São Bento dominasse o adversário, né? Sabia das dificuldades, mas que conseguisse impor seu ritmo, né, e fazer o mando de campo valer, e a gente vê o São Bento mal, disperso, né, desentrosado, vê o adversário ser melhor em todos os pontos, né, o Sertãozinho coletivamente um bom time. A gente sabe que eles começaram a se preparar muito antes, começaram a treinar muito antes, tem bons nomes, né, que a gente já vinha comentando, você inclusive falou, toma cuidado com o Magrão, e aí não tomaram cuidado com o Magrão, né, o Magrão foi lá e fez o gol. Então, assim, a gente sabia que o Sertãozinho era um bom adversário, mas eu sempre tenho dito, né, que depois desse resultado ruim, se a gente tivesse, por exemplo, tido uma derrota mesmo para o Sertãozinho aqui de virada, mas a gente tivesse feito um bom jogo, tivesse sido aqueles 2 lances ruins lá e o resto do jogo a gente tivesse coisas para elogiar do São Bento, seria muito diferente, né, cara? Pra gente tá comentando. Então, dessa vez não, a gente fez um jogo ruim. Como eu falei, se tivesse virado a partida, vencido, empatado, teria muitas críticas para fazer ainda. Então, assim, é isso que preocupa mais, né? Que faz a gente ficar com o pé atrás com o time a partir de agora. Bom, vamos para as análises individuais dos jogadores. Antes eu quero colocar os áudios dos ouvintes. A gente tem 2 participações hoje. Mandar um abraço para os ouvintes. O Matheus, que já é ouvinte de carteirinha, está sempre aqui comentando, sempre participou no último podcast. E o Edu. Deixa eu só me arrumar aqui, cara, para colocar a participação dos ouvintes. Edu e Matheus, muito obrigado pela participação de vocês. A gente pede que você, ouvinte, que queira participar com a gente, no final das partidas, seja sempre mandando áudio aí. WhatsApp 15998403757 é meu WhatsApp pessoal. Quem puder estar participando, mandando a sua análise breve aí, 2 minutos de áudio. A gente coloca no ar e repercute em cima. É bom ouvir a voz do torcedor, a voz da arquibancada, né? Bom, primeiro áudio aqui do Edu.
vou soltar para vocês. Ô Michel, aqui é o Edu do Milite, tudo bem? Bom, em relação ao São Bento, eu tenho quase 50 anos de idade, acompanho o São Bento desde os meus 12 anos de idade. Então eu já vi tudo que é time jogar, bom, ruim, tudo que é tipo de técnico, muito mais que essa molecada que tá aí chegando agora e pegou os últimos 10, 15 anos do São Bento aí. E a minha análise, cara, do São Bento é o seguinte: não tem como um time ser grande, um time ser competitivo, se não tem um ônibus para se transportar, se não tem um alojamento digno, se não tem a estrutura mínima que um time precisa, entendeu? Uma cidade que apoia, uma prefeitura que apoia. Então, quando eu digo, o pessoal chama a gente de viúva do Paulo Roberto, então eu sou uma delas. Quando eu digo que o Paulo Roberto tinha, apesar de ser um cara arrogante, apesar de ser um cara difícil de lidar, que queria os holofotes para ele e tudo mais, ele era um cara que a diretoria chegava, entregava o orçamento para ele, e ele conseguia, com esse orçamento, formar times competitivos, times que davam resultado. Podia não jogar bonito, ser retranqueiro, mas dava resultado. E foi um absurdo o que aconteceu. O cara, um dos líderes da Série B daquele ano, na primeira derrota em casa para o Londrina, um imbecil do presidente mandaram embora. E acabar com o trabalho do cara de 2, 3 anos, entendeu? Então é o que eu sempre falo, o São Bento está no lugar dele. A Série A2, a Série C é o lugar de São Bento. Ele não tem condição de estar na Série B do brasileiro. Até que na Série A1 poderia estar, que tem time pior que o nosso de estrutura lá, ou pelo menos igual. Então não tem que reclamar de Léo Condé, não tem que reclamar de jogador, não tem que reclamar de ninguém. Nós temos que fazer o São Bento ser grande, a cidade tem que apoiar, as indústrias têm que apoiar, a torcida faz a parte dela. A gente não pode reclamar muito da torcida, poderia ter um pouco mais de sócio torcedor, né, pelo tamanho da cidade, da região metropolitana de Sorocaba. Mas o que eu sempre falo, não dá para reclamar de ninguém. O que a gente pode reclamar hoje é do imbecil do Márcio Rogério, que quer se promover politicamente, financeiramente, usando o nome de São Bento, e tomou uma decisão de tirar um cara que, apesar de todos os problemas, era o cara que resolvia o São Bento. É o cara que conseguia, mesmo sem estrutura, mesmo sem... Mas não tem uma diretoria que pensa o jogo, que pensa o elenco. Não temos um diretor de futebol que entenda do assunto. São tudo Zé Ruela, a verdade é essa, tudo amantes. Como nós, se fôssemos lá, não iam conseguir fazer também um trabalho bem feito, porque não é a nossa praia, entendeu? Nós não temos um cara que manje do assunto, e o Paulo Roberto manjava. Ele podia até não ser técnico nosso mais, mas ele poderia ser diretor de futebol. A gente não podia perder esse profissional do jeito que nós perdemos, entendeu? Então essa é a minha análise aí, um forte abraço para você, valeu. Bom, Edu do Milite tá bravo, Edu, cara. Ele é uma análise, acredito que mais estrutural da coisa, né? Uma crítica à estrutura hoje que o São Bento tem, aos erros do passado da diretoria. A gente acredita que em algum momento a gente possa fazer um podcast, talvez só repercutindo tudo isso, a saída do Paulo Roberto, as mudanças que vieram acarretar depois. Eu vou aproveitar já e soltar o áudio do Matheus, a participação do Matheus. Eu acho que é mais sobre o jogo, a participação dele. Fala, Paiva! Fala, pessoal do podcast São Bentista. Estou mandando mais um áudio aí da minha participação, agora sim, acordado, animado, porque no último áudio no programa passado eu estava quase dormindo. Espero que minha voz fique boa e que todo mundo consiga compreender o que eu achei do jogo. Bom, na minha visão, o time começou bem. Visivelmente você via que o time era bem acima tecnicamente ali, parecia ser um time bem acima do time do Sertãozinho. Fez o gol, estava bem, tomou um gol numa infelicidade ali, que eu não achei falha do goleiro, mas beleza. E a virada foi uma sorte. O Magrão achou um chute ali, que eu também não achei que foi falha do goleiro, porque estava adiantado. Eu achei que foi mais mérito do Magrão mesmo, que acertou um puta chute. E a partir daí, o Serrão na minha opinião, deu um nó tático ali no Condé, porque se fechou. E o
São Bento parou de jogar, sentiu o gol, só chutão, não tinha a bola aproximada. O Wellington Bruno, achei que, apesar de ter dado assistência no primeiro gol, ele desanimou depois, morreu. Então eu achei que fica como lição aí que não adianta dar chutão. Eu acho assim, na coletiva agora o Léo falou que o Primão não tinha condição, mas a gente perdeu muito sem ele. Realmente, ali não ter o Primão, eu achei que foi mal. E o Juan foi muito mal, o número 11, o Juan. Foi muito mal, mas muito mal. Agora, eu acho que é aprender. A gente tem que pensar que essa primeira fase, pegar o exemplo do 15 ano passado, que não adianta ganhar tudo, o importante é se classificar e ir a outro campeonato. Beleza? Um abraço. Bom, participação aí do Matheus, discordando um pouco da gente em alguns pontos, né? Ele não viu falha do Macanhã no gol do Magrão, deu mais um mérito pro Magrão. Eu até concordo em partes com o Matheus sobre o início do jogo do São Bento, que eu acredito que, assim, talvez não seja tanto que a gente tem a qualidade técnica tão melhor que o Sertãozinho e depois sentiu o gol. Eu acredito que aquilo que eu falei, o Sertãozinho talvez tivesse esperando um São Bento bem melhor, bem mais forte, e ao perceber que não era tão melhor, tão mais forte assim, ou pelo menos não se portou nesse jogo, se soltou mais, e aí o Sertãozinho se mostrou melhor. Enfim, uma coisa que concordamos com o Matheus aí foi sobre o Thiago Primão, fazendo muita falta. O Wellington Bruno, até aproveitar esse gancho já de comentar a atuação do Wellington Bruno para começar as análises das atuações individuais dos jogadores. O Wellington Bruno deu o passe para o gol, acho que com 12 minutos do primeiro tempo, então criou-se uma expectativa de uma boa partida do Wellington Bruno, que começou jogando. Você explicou aí, né, Yuri, sobre o Primão, né, o motivo do Primão não ter jogado, problemas físicos, né, o Condé temeu perder o Primão para a sequência do campeonato, mas o Wellington Bruno depois, né, ficou bem abaixo, praticamente sumiu do jogo, não participava mais, a gente não via ele pedir bola, não via ele participar, cadenciar, como o Primão vinha cadenciando no jogo contra a Portuguesa. Então, a atuação bem abaixo do Wellington Bruno. Vou aproveitar para perguntar para você, cara. Você tem algum destaque, tanto positivo quanto negativo, sobre as atuações aí do time do São Bento, seus destaques aí das atuações individuais dos jogadores na partida de hoje? Então, cara, aproveitando seu gancho da questão do Wellington Bruno, ele achou o Jamie no começo do jogo ali no nosso primeiro gol, uma bela assistência, mas foi muito inferior ao que o Primão vinha sendo. Entendo que o Primão não esteja em condições de jogar, não estaria em condições de participar dos 90 minutos, mas aí é a questão do técnico, né? Aí entra a qualidade do técnico. Ele tem que ter criatividade. Ele que montou o elenco, né, acredito eu, junto com a diretoria, ele deu seus nomes, e se ele indica dois nomes para a mesma posição que não estão em boas condições físicas, ele tem que ter uma terceira opção. Ele tem que ter um plano B, um plano C, para caso esses dois não estejam aptos para jogar. E pela partida de hoje, o Wellington Bruno não estava bem. Então, se os dois não estão bem, é melhor achar uma terceira via, não sei se algum moleque da base, ou se entrar com 3 volantes, mas é necessário o técnico fazer o seu papel, né? Trabalhar com aquilo que ele escolheu, com as opções que ele tinha e que a diretoria conseguiu trazer. Mas a questão do destaque negativo, né? Para mim, como eu já falei, dentro de campo foi o Lucas Macanhã, foi muito, muito mal, e eu acho que é a hora de dar uma oportunidade para o Paulo Vitor, dar mais uma oportunidade. Ele não consegue atuar, né? Ele começou, não foi tão mal, teve algumas falhas na saída de bola no ano passado, acabou sendo sacado do time, voltou no último jogo, foi muito bem contra o América, e agora foi sacado novamente. Eu acho que está na hora do Paulo Vitor ter uma chance, ou até mesmo o Bruno Henrique, né? O que você acha? Então, cara, hoje fica difícil a gente destacar qualquer coisa positiva no São Bento, né? Eu acho que partida péssima em geral de todos os jogadores, sem exceção. Foi um jogo bem abaixo do time em geral, né? Talvez dá para tirar um pouco, fazer uma exceção do péssimo aí pro Bahia e pro Evandro, que foram um pouquinho menos piores, vamos dizer assim, na partida de hoje.
E o Jamie nos primeiros 20 minutos foi bem. Depois, né, acho que o físico dele ainda não tá legal, né? Como você falou, né? O Condé montou o elenco junto com a diretoria aí, né? Ele acreditou que estava bom de meia, né? Trazer o Wellington Bruno e Thiago Primão. Foi uma das coisas que a gente criticou aqui, porque o Primão era contestado, tem histórico de lesão. O Wellington Bruno, pior ainda, né? Pouco atuou no ano passado, ficou boa parte da temporada no departamento médico. Então eu acredito que era uma coisa que ele deveria ter mensurado, ter pensado. Até porque para agora não usar como desculpa, claro que a gente entende, né? Para mim eu fico até um pouco aliviado de saber que o Primão não foi sacado do time por alguma invenção maluca. Eu até fico feliz de saber que então foi uma questão física, o Condé tentando evitar uma lesão aí, né, para não perder o jogador. E aí faz mais sentido para mim, pelo menos, eu consigo entender ele, mas é claro que tem que manter essa crítica aí, as opções do elenco, porque o Wellington Bruno, talvez, sei lá, 30% fisicamente, foi isso aí que a gente viu, né? Alguns minutos, não dá nem para falar que foram alguns minutos, né? Um lance bom do Wellington Bruno e 89 minutos péssimos. Então a gente ficou praticamente sem camisa 10 e faltou muito cadenciar o jogo hoje. Sobre o goleiro, cara, concordo com você. Acho que renovaram com o Paulo Vitor. A gente soube que foi uma renovação difícil, né? Até pelo Paulo Vitor ter bastante mercado. Muitos clubes queriam ter o Paulo Vitor no gol. E a gente respeitou muito a decisão do Condé de optar pelo Lucas Marcanhã, pelos treinos provavelmente, mas a gente tinha aquele pé atrás com ele, por ele ser um goleiro de base que tinha pouco atuado no profissional. No primeiro jogo não foi mal, a gente até elogiou, né, o Macanhã lá em São Bernardo do Campo, pelo que a gente ouviu, e também na partida contra a Portuguesa foi bem. Mas hoje ficaram claras muitas falhas, né? Eu já vinha muitos torcedores comentando que ele ficava sempre muito adiantado e que isso poderia acarretar algum problema depois, e deu no que deu, né? E depois, no lance do terceiro gol ali, uma certa irresponsabilidade com os acréscimos. Não dá para crucificar o Macanhã por essa partida péssima. Acho que todo jogador já teve uma partida muito ruim, mas a gente precisa sim dar oportunidade para o Paulo Vitor ou para o Bruno, né? O Bruno foi muito bem na Copa São Paulo. A gente precisa tentar outras opções. A gente teve muito problema com o goleiro no ano de 2019. Foram 6 goleiros aí no time titular e que nenhum deu certo, né, no final das contas. E a gente não queria ver esse filme de novo aqui no São Bento, né? Enfim, eu acho que os meus destaques negativos principais vão para o Macanhã, sim. Para o Alan Vieira, mais uma vez péssimo, nada de bom para destacar do Alan Vieira. E hoje é dia para criticar o Léo Condé, a postura que ele entrou no jogo, as mudanças erradas, o time não ter reagido, isso tudo acho que é responsabilidade dele. Então o Léo Condé foi muito mal. Um ouvinte nosso, o Guilherme, ele participou via WhatsApp, deu o feedback dele sobre o podcast, quero mandar um abraço para ele, e ele sugeriu para a gente estar indicando aí, conforme as partidas, jogadores que a gente destaca dos adversários, que a gente pode estar correndo atrás aí de tentar contratar para a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Sabe que o São Bento tem preferência nesse tipo de negociação, geralmente, né? Depende do quanto o jogador vai se destacar também, mas são nomes mais fáceis de se contratar e na A2 tem muitos talentos que costumam ir bem na Série C. O Sertãozinho a gente já vinha falando antes do jogo, né? Danilo Bala passou por aqui, esteve num elenco de Série B, foi disputado por grandes clubes como Fortaleza e Goiás, fez um grande jogo, deu um trabalho danado, muita velocidade, um drible rápido, um jogador que interessa. Eu acho que o São Bento se interessou por ele para uma Série B, acabou não utilizando, mas se interessou, por que não para uma Série C? E também o Magrão, óbvio, né? Jogador que foi artilheiro do último Paulista Série A2, já começa esse Paulista 2 com 4 gols em 3 partidas, né? Então, um matador, um jogador que interessa. Bom, acredito da minha parte seja isso. Cara, eu acho que a gente precisa dar uma passada aí na rodada. Deixa eu só abrir aqui. Essa rodada era Série A2, dá até raiva, né? A gente não gosta de ver a tabela depois que perde, né? Porque a gente estava lá mirando a liderança, né? Nossa, nenhum dos líderes ganhou na rodada. O São Bento está apenas um ponto da liderança e agora a gente já acaba se desgarrando um pouco dos times de frente. Terceira rodada do Campeonato Paulista Série A2. Deixa eu abrir aqui. Prontinho. Bom, hoje à tarde... na verdade tem
aqui para mim parece que tem jogo agora, acho que é um erro do site aqui. Na verdade já acabou, óbvio, né? Audax e Portuguesa jogaram no José Liberati. Vitória da Portuguesa Santista. 2-0 fora de casa. A Briosa era uma das favoritas e acaba finalmente desencantando na competição. Até então vinha empatando. A gente teve também a vitória do Atibaia sobre o Votoporanguense 2-0. Votoporanguense, 3 jogos, 3 derrotas, muito mal na competição. O Rio Claro bateu o Red Bull Brasil, que dessa vez não aprontou. O time sub-23 Red Bull Brasil perdeu o Rio Claro começa a aparecer bem já. Segunda vitória do Rio Claro. Monte Azul e Juventus empataram à tarde em Monte Azul, 1-1. Penapolense perdeu dentro de casa em Penápolis para o São Bernardo por 2-0. Tivemos a vitória, eu nem tinha visto isso. Para mim estava... Até onde eu tinha visto, o jogo estava sendo vencido pelo 15 de Piracicaba. O São Caetano virou o jogo no final da partida. São Caetano 2, 15-1 em São Caetano do Sul. 15 de Piracicaba também muito mal na competição, apenas 1 ponto marcado em 3 partidas. E a Portuguesa de Desportos, nossa última adversária, perdeu no Canindé para o Taubaté por 1-0, segunda vitória consecutiva do Taubaté. Cara, essa rodada aí, alguma coisa te surpreendeu? O 15 de Piracicaba, muito mal, né? Desde o começo da competição, antes do início, era sempre cotado como um dos favoritos ao acesso e, lógico, está no começo do campeonato, mas está na zona de rebaixamento. É o nosso próximo adversário, né? Então eles vão vir com tudo, eles precisam desesperadamente da vitória. Acho que é o principal destaque, né, da rodada. O Sertãozinho também, que venceu a gente, é líder do campeonato. Era um time que não era tão falado assim, claro que a gente sabia que era uma equipe forte, mas eu acho que não estava no primeiro escalão dos que achavam que ia subir. O São Bernardo, como a gente já esperava também, um time muito forte lá em cima, e o Cave, que apesar de eu achava que ia brigar pelo acesso, você achava que não, né? Mas acho que ninguém esperava que fosse um saco de pancada como ele vem sendo. Perdeu todos os jogos, se eu não me engano, fez só um gol no campeonato em 3 jogos. Então começa a despontar como um dos favoritos a A3. Pois é, cara. Eu acho que esse destaque do 15 ele é muito verdadeiro, né? O 15 de Piracicaba é muito estranho você ver o maior orçamento do campeonato, né? Tem tanta dificuldade nesse início. O 15 de Piracicaba hoje é vice-lanterna, né? O Cave, né? Votoporanguense, é um trava-língua. O Cave é o lanterna, não ganhou nenhum jogo, né? Acho que também realmente é outro destaque. A gente não imaginava mesmo que fosse um saco de pancadas como vem sendo o time de Votuporanga. Eu destaco também, cara, essa primeira vitória do São Caetano, né? Porque é um dos times que veio da que tem um investidor milionário, e a gente estava adormecido, o São Caetano reagindo, então vencendo aí, primeira partida. E também o São Bernardo, né? São Bernardo de Marcelo Veiga, que venceu em Penápolis 2-0, e a gente começa a olhar para esse São Bernardo também como um dos favoritos. Eu já olhava, destacamos no primeiro podcast o quantos jogadores, né, de nível de Série B, jogadores que eram titulares na Série B, estavam no elenco lá. E o trabalho do treinador, do Marcelo Veiga, que é um bom treinador, a gente já conhece ele do interior aí, vencendo fora de casa, se destacando, né? O Sertãozinho, a gente nem precisa falar, eu acho que todo torcedor do São Bento vai ter pesadelos com o Sertãozinho, que fez uma grande partida aqui em Sorocaba. Eu acredito que foi muito merecedor da vitória. Esteve todo o tempo à frente do São Bento na vontade, na qualidade, coletivamente. E isso acho que é o destaque, né, mais preocupante da rodada, a derrota do São Bento em casa. Acho que todo mundo que for olhar a tabela aí, torcedores dos outros times, vai ver o São Bento sendo derrotado em casa pelo Sertãozinho por um placar expressivo, 3-1. Eu acho que, mais uma vez, derruba muito a moral do time. Mais uma vez, lá em Piracicaba, a gente vai ter que tentar remover essa impressão ruim, né, como foi na primeira rodada, né, com o jogo com a Portuguesa. Então, mais uma missão, né? Aproveitar que o adversário dessa vez está em crise, né, cara? O que você espera aí de 15 de Piracicaba e São Bento? Sábado, às 19 horas, isso? Isso. Então, é um jogo muito difícil, né? Com 15 nunca tem jogo fácil lá no Barão. A torcida deles sempre comparece em peso. Então, não vai ser jogo fácil. Eu acho que
ali é o momento adequado para o Condé tentar seu estilo de jogo mais reativo. Eu acho que ele não soube, não sou especialista em futebol, não sou técnico, sou apenas um torcedor, mas eu acho que o Condé errou na estratégia do jogo contra o Sertãozinho ao tentar uma partida reativa em casa contra o Sertãozinho. Talvez em casa devêssemos repetir a partida contra a Portuguesa. E agora, contra o 15 vai vir muito pressionado, a torcida vai cobrar muito essa vitória. Então a gente não pode perder lá de jeito nenhum, porque uma derrota lá complica bastante a nossa situação em termos de tabela, né? Depois desse jogo a gente já vai ter passado de 1/4 do campeonato, então já começamos a avançar, não estamos tão no início assim, então já temos que começar a olhar a tabela. Uma derrota nos coloca numa situação muito negativa. Então eu acho que o Condé tem que ter sabedoria para usar seu jogo reativo, saber o momento certo de contra-atacar, aproveitar que se o 15 não conseguir fazer o resultado no começo, a torcida vai começar a pressionar, a torcida começa a jogar contra, e nesse momento, quando o time deles ficar nervoso, é o nosso momento de buscar um resultado positivo, porque acho que se tivéssemos conseguido um resultado bom contra o Sertãozinho, não ficaríamos dependendo tanto dessa partida contra o 15. Mas agora essa partida começa a ter uma importância mais elevada. Cara, acredito que essa partida todo mundo que começou a analisar a tabela do São Bento imaginou que essa partida seria a mais difícil talvez do São Bento, até por tudo que você falou, né? A dificuldade que é enfrentar um 15 de Piracicaba no Barão, a torcida deles, o time deles que sempre é forte na Série A2. E a gente meio que, todo mundo que simulou o campeonato antes dele começar, imaginou que nessa partida a gente poderia colocar uma derrota do São Bento, não seria nenhum absurdo. Mas como você destacou aí, a gente perdeu muito feio para o Sertãozinho. A gente não só precisa em questão de tabela, como em questão de moral, né? Vencer essa partida, ou pelo menos empatar em Piracicaba. É claro que a gente sabe de todas as dificuldades, mas a gente precisa pontuar lá, e com certeza uma vitória levaria a moral, talvez até virasse essa página dessa noite terrível que foi hoje no jogo contra o Sertãozinho. Então, acredito que não deixa de ser uma partida difícil, como você falou, o 15 está pressionado, precisa do resultado, a torcida ela cobra forte. Hoje o 15 está abrindo a zona de rebaixamento para a Série A3 do Campeonato Paulista. A gente sabe que, pelo investimento e por toda a estrutura que o 15 tem, o 15 vai disputar a Copa do Brasil nesse ano, tem dinheiro da Copa do Brasil para ajudar aí na montagem do elenco. Então a gente sabe que o time do 15 é acima da média, já destacou alguns jogadores aqui. De novo, a gente vai pedir olho no Rafael Macena, olho no Daniel Costa, olho no Cassim, que passou aqui no São Bento, olho no zagueiro Diego Jussani, fez gol hoje, né? Enfim, a gente sabe que é um time, assim como o São Bento, assim como o São Bernardo, acima da Série A2, e que não vai ficar perdendo por muito tempo. A gente espera que o 15 se recupere e espero que ainda não, nessa quarta rodada, tenha pelo menos mais uma rodada de crise. E o São Bento possa aproveitar. A gente reclamou bastante da tabela, a gente pegou a Portuguesa vindo de vitória, a gente pegou o São Bernardo na primeira rodada, que era um dos favoritos, que estava se preparando há mais tempo, e agora pegou o Sertãozinho, que é o líder do campeonato, né? E que se reafirmou aqui em Sorocaba. E agora não, agora a gente pega um time em crise, um time que vem mal, né? Um time pressionado, e como você falou, dá para se aproveitar disso. A gente criticou muito o Léo Condé, mas a gente confia muito no trabalho dele, a gente conhece o treinador de outros trabalhos, a gente espera que ele possa armar um esquema bem inteligente aí, pensando aí na pressão que vive o 15, quem sabe podendo resgatar a confiança do São Bento e do torcedor beneditino. Cara, para encerrar, eu gostaria de convidar o nosso ouvinte a estar participando e ouvindo a gente. Amanhã a gente vai estar no Rádio Ball, programa do Diogo Santos, na Super FM 87.5. A gente vai ter um programa dedicado ao São Bento, onde a gente vai falar por 1 hora sobre o clube, sobre a montagem do elenco e também sobre essa partida contra o Sertãozinho. Então a gente conta com a participação de vocês, com a audiência de vocês. E, cara, seus destaques finais aí, tem algum abraço para mandar dessa vez? Não tenho abraço dessa vez, mas queria destacar, né, a questão da rádio. Quem puder ajudar a gente lá, dá uma moral. Amanhã, 6h30, 87.5. Tem o site da Rádio Super. Tem no aplicativo Radiosnet também, para quem não tem. Alguns celulares não tem mais o famoso radinho, né? Então tem aplicativo, tem no site.
E eu acho que é isso aí. Esperamos que dias melhores possam vir para nós, para que a gente possa voltar a sorrir de verdade, né? A gente já não teve um 2019 fácil, agora 2020 não começa tão bem, e ficamos na torcida para que tudo se acerte, tudo dê certo, para que a gente possa voltar aos nossos dias de glória. Bom, é isso aí. Então, contamos com a participação de vocês também aí no próximo podcast e também amanhã aí no Rádio Ball, 18h30. Tem muitas plataformas para estar ouvindo, para estar participando. E muito obrigado a todos pela audiência. Até a próxima, até o próximo programa, até o próximo Papo Sambentista. Obrigado.